parece que tem uns gritos estranhos aí quando o Tinga pega na bola. Na Europa a gente teve algumas manifestações de racismo, né? É uma reação muito estranha, lamentável até, o ruído, como se imitassem um macaco. As coisas mais idiotas, mais ridículas que a torcida pode fazer, isso é um absurdo e acho que é passível de punição e tem que ser punido exemplarmente pela Conmebol esse tipo de manifestação. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar sem um banho de mar. Tem a distância, a lotação, tumulto, então tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é um monte de... A melhor forma começa em casa, né? Primeiro com a família. Eu acho que se você tem uma boa formação em casa e os pais também têm uma boa parceria com a escola, essa parceria família-escola, não só com relação ao racismo, mas também com relação a várias questões éticas e morais, elas já podem ser trabalhadas na primeira infância. E se não for trabalhada na primeira infância, vai ser difícil se conscientizar depois de jovem, de adolescente. Eu acho que não pode ficar, alguém vai ter que se responsabilizar, você entende? Não pode passar em branco, até por uma questão ética, né? Não tanto moral, mas principalmente ética. Alguém tem que se responsabilizar. Então o time deve sofrer uma penalidade, porque de alguma forma essa torcida está envolvida numa filosofia, num ritmo, né? E a punição tem que vir eu acredito que ambas as partes. Nessa questão do racismo, eu sou muito radical, sobretudo num país como o nosso, que é um país do futebol, onde começa basicamente, não é com a minoria, é com a maioria. Então ele está tendo um preconceito, não é com a minoria, é com a maioria. Precisa sim ser punido, porque senão não tem sentido, né? Todo tipo de alerta que se pode fazer, porque se não tiver punição, a coisa se torna absolutamente imoral, né? Eu presencio todo dia, sabe? Todo dia, sobretudo na sala de aula, até por brincadeiras, às vezes brincadeiras que pode ser engraçado para quem faz a brincadeira, ou com relação ao negro, ou com relação a outras etnias que possa ter, árabe, japonês, até o fato de determinado contexto você está chamando, apelidando um ou outro disso ou daquilo. Como professor, já estou 40 anos, você imagina, tanto nos estágios com alunos, que eu presenciei ontem numa escola estadual, mesmo entre eles, né? E como também já sofri, né? Por ser, talvez, por viver numa sociedade talvez um pouco mais clara, às vezes, e eu por ser um pouco moreno, de receber certos apelidos, né? Eu acho que eu vou para aquele velho clichê, total falta de bom senso, mas principalmente de amor ao próximo, né? Isso é fundamental. E eu acho que também a escola tem muito a ver, a sociedade, enfim, quando começa a tratar como raça. Nós temos uma raça só, isso deve ser já conscientizado, e volta à pergunta inicial, desde pequenininho já, nós temos uma raça, que é a raça humana. Olha, eu penso que é possível sim, porque as pessoas, dentro de um estádio, o estádio é um caldeirão de emoções, e as pessoas mais influenciáveis, as pessoas que usam, são as pessoas que usam muito mais emoção do que a razão. E dentro de um estádio, os xingamentos são muito comuns. Só que a pessoa tem que, se ela usar um pouco mais a razão, ela consegue colocar na cabeça dela e saber de fato que racismo é um crime, não pode ser cometido.
quando você está lá dentro e você está usando a tua emoção para torcer para o time do teu coração, você acaba tendo uma visão, você acaba utilizando uma visão mais básica e maniqueísta do mundo, dividindo o bem e o mal. E tudo que é do teu time é o bem e tudo que é do contrário é o mal. Por isso que você acaba, muitas pessoas acabam se passando dos seus limites e falando coisas que não deveriam e que na verdade nem pensam, somente influenciadas pela emoção dos outros torcedores e do clima do estádio. Então, a minha opinião sobre esse assunto é de que eu compartilho do que fez o Daniel Alves. Apesar de poder ter sido uma campanha, uma estratégia de publicidade, aquilo que aconteceu com ele, ao ser jogado uma banana, ao ser jogado na cara dele uma analogia ridícula de que ele seria um parente de macaco, ele simplesmente comeu a banana. E, ao mesmo tempo, ele comeu qualquer crítica, qualquer atitude preconceituosa que foi jogada sobre ele. A partir do momento que você se deixa levar, que você aceita a provocação, o xingamento e se magoa, você dá uma atenção muito maior para esse fato do que ele realmente mereceria. Todos os jogadores de futebol são xingados todos os jogos. Todos os árbitros são xingados durante os jogos de maneira excessiva. E os jogadores brancos também são assim como os negros. E a partir do momento que um jogador negro dá atenção a esse fato e se magoa, ele acaba fazendo tudo o que a torcida adversária quer dele, que é o abalo psicológico, para ele diminuir o rendimento dele dentro de campo. Eu acho que não se deve dar bola para isso, deve se cuspir de volta essa provocação com uma piada, o jogador tem que aceitar, tem que receber essa provocação como um atestado da estupidez da pessoa que cometeu. Eu não acho isso correto, porque o clube ele é uma instituição de futebol ou de qualquer esporte e ele não é responsável pela atitude dos seus torcedores. O clube, de primeira mão, ele é obrigado a aceitar qualquer pessoa que deseja torcer por ele. E ele não pode vistoriar o tempo todo e mandar na cabeça das pessoas que estão lá dentro torcendo. Eu acho que com as novas tecnologias, os novos estádios, as novas câmeras de segurança, quando acontecer uma situação dessa, uma situação ridícula dessa, o torcedor tem que ser punido, ele tem que ser identificado pelas câmeras, pelo sistema de segurança, e o torcedor tem que ser punido e ser banido por toda a sua vida do quadro de sócios do clube, ou ser proibido de entrar no estádio para sempre, porque você acaba fazendo um exemplo da pessoa que cometeu essa perjúria, e você não pune um clube que às vezes está ali disputando o seu esporte de maneira correta, de maneira justa, e acaba sendo prejudicado por uma pessoa estúpida. Não faz sentido o clube ser prejudicado pelo pensamento e pelo externamento desse pensamento ridículo das pessoas. O clube tem o dever de vistoriar, de identificar e de banir do estádio os que cometem o racismo.